As ideias que ocupam a mente de uma pessoa têm o poder de abrir portas ou criar barreiras no caminho. Esse conhecimento pode transformar não apenas a perspectiva, mas também os resultados concretos em sua vida. Para o bem ou para o mal, os pensamentos criam oportunidades e moldam o destino. O ensinamento a seguir tem o potencial de mudar completamente a vida de alguém e transformar sua trajetória na Terra. Deus deseja oferecer um aprendizado definitivo para que os próximos anos de uma pessoa sejam muito melhores do que tudo o que ela já viveu até agora. Imagine alguém que decide colocar seus dons a serviço do próximo. Ao agir com intencionalidade e amor, essa pessoa não apenas transforma sua própria vida, mas também impacta profundamente aqueles ao seu redor. Por exemplo, pense em um professor que dedica tempo extra para ajudar alunos com dificuldades. Com sua dedicação, esses alunos não apenas superam barreiras acadêmicas, mas também ganham confiança e oportunidades que moldam seu futuro. Pequenos atos de intencionalidade podem ter efeitos poderosos e duradouros. É isso que Deus deseja. Uma vida cheia de propósito e vitórias que glorifiquem o seu nome. Mais do que isso, Ele quer evitar que alguém cometa erros que possam roubar sua eternidade, sua integridade ou tudo o que foi construído de mais precioso. Esse ensinamento destaca como certos pensamentos, quando ocupam a mente, começam a criar situações reais. Isso funciona tanto para o bem quanto para o mal. Os pensamentos têm poder. Imagine que uma pessoa começa a pensar insistentemente em algo fora dos propósitos de Deus, como um relacionamento proibido ou um desejo que não é saudável. Agora considere uma situação oposta. Alguém que escolhe concentrar seus pensamentos em como ajudar o próximo ou usar seus talentos para a glória de Deus. Essa pessoa, ao direcionar sua mente para o bem, começa a atrair oportunidades para crescer, servir e transformar vidas ao seu redor. Quando se pensa intensamente em algo, os comportamentos começam a mudar em direção àquilo. Isso acontece porque aquilo que ocupa a mente por muito tempo acaba criando oportunidades no mundo real. Da mesma forma, esse poder pode ser usado para o bem. Quando alguém começa a pensar em prosperidade, em crescimento, em como usar os dons e talentos dados por Deus para abençoar outras pessoas, portas começam a se abrir. Por exemplo, imagine um empreendedor que, mesmo em meio a desafios financeiros, decide pensar positivamente e planejar maneiras de servir sua comunidade. Ele começa a perceber oportunidades de parcerias, clientes que valorizam seu trabalho e uma renovação de ânimo que o ajuda a transformar seus negócios. Esses resultados são frutos de uma mentalidade alinhada com os propósitos de Deus. Deus coloca a pessoa no caminho certo para que essas oportunidades se tornem realidade. A diferença está no que se faz com essas oportunidades quando elas surgem. A Bíblia ensina sobre isso em Filipenses 4, 7 e 8, onde o apóstolo Paulo diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso significa que os pensamentos não moldam apenas as emoções, mas também as oportunidades que surgem no caminho. Quantas vezes alguém começa a reparar em algo e de repente parece que aquilo está por toda parte? Talvez seja um carro, uma marca ou uma oportunidade de trabalho. Isso acontece porque a mente se ajusta ao que recebe atenção. O mundo espiritual funciona da mesma forma. Aquilo que a pessoa pensa, escuta e medita começa a criar resultados no dia a dia. Assim como os algoritmos das redes sociais mostram mais daquilo que alguém consome,
O mundo espiritual também entrega aquilo que a pessoa foca. Para entender melhor, pense em como as escolhas cotidianas criam padrões. Por exemplo, uma pessoa que dedica tempo a atividades que glorificam a Deus, como estudar a Bíblia ou servir ao próximo, percebe sua vida espiritual florescer. O oposto também é verdade. Pensamentos e escolhas negativas criam um ciclo que afasta das bênçãos de Deus. Para alinhar esse foco à vontade de Deus, é essencial direcionar a mente para coisas que edificam, como a oração, a meditação na palavra e atos de serviço. Quando alguém se ocupa com aquilo que glorifica a Deus, as escolhas se alinham naturalmente ao seu propósito e oportunidades que levam à plenitude de sua vontade passam a ser percebidas. Por exemplo, ao investir tempo na meditação na palavra de Deus, estudando sobre sua vontade e buscando servi-lo, as escolhas diárias começam a se alinhar mais aos propósitos divinos. Por outro lado, absorver conteúdos que alimentam medos ou dúvidas resulta em uma vida cheia de inquietações. Tiago 1:14-15 ensina que as tentações vêm dos próprios desejos, mostrando que o inimigo apenas usa aquilo que já está no coração da pessoa para desviá-la. A história de Jonas ilustra bem isso. Em Jonas 1:3, Deus deu uma ordem clara: vai para Nínive. Mas Jonas decidiu fugir para Tarsis. Pense nas vezes em que alguém sente um chamado claro de Deus para perdoar, ajudar alguém ou mudar um comportamento, mas escolhe ignorar e seguir outro caminho por medo ou conveniência. Assim como Jonas encontrou um navio para Tarsis, muitas vezes criam-se desculpas ou agarram-se oportunidades que parecem mais fáceis, mas que estão fora do plano divino. Jonas pensou tanto em evitar Nínive que encontrou um navio indo exatamente para onde ele queria. Era a oportunidade que ele procurava, mas estava fora dos planos de Deus. Muitas vezes, pensamentos errados criam oportunidades fora do propósito divino. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, escreveu em Provérbios 23:7: assim como um homem imagina em sua alma, assim ele é. No contexto moderno, isso pode ser visto em situações como a de uma pessoa que acredita em seu potencial, mesmo em meio a desafios. Por exemplo, um estudante que imagina seu sucesso, planeja seus passos e trabalha com dedicação, tende a superar barreiras e atingir seus objetivos. Do mesmo modo, alguém que se entrega a pensamentos de fracasso e desespero, muitas vezes se sabota antes mesmo de tentar. Os pensamentos moldam as decisões diárias, influenciando o ambiente ao redor e abrindo caminhos para o bem ou para o mal. Isso significa que os pensamentos não apenas definem a pessoa, mas criam o ambiente em que ela vive. Quem enfrenta dificuldades no casamento, nas finanças ou na saúde, pode começar a imaginar uma solução. Usar a fé para visualizar a vitória antes dela acontecer é um primeiro passo poderoso. É comprovado cientificamente que pessoas com mentalidade positiva têm maiores chances de superar desafios, inclusive problemas de saúde. Isso acontece porque pensamentos positivos afetam o corpo, o espírito e o destino. Portanto, mudar a mentalidade hoje mesmo é essencial. Pensar em provisão, não em escassez. Pensar em restauração, não em derrota. Tudo o que se clica no presente altera as sugestões do futuro. No mundo espiritual, isso significa que cada escolha e pensamento alimentado hoje afeta as oportunidades que surgem no caminho amanhã. Por exemplo, ao investir tempo em oração, leituras edificantes e serviço ao próximo, plantam-se sementes que darão frutos de paz, sabedoria e direcionamento. Por outro lado, dedicar-se a pensamentos negativos ou a coisas que não glorificam a Deus pode tornar o caminho espiritual mais desafiador. Escolher aquilo que edifica e transforma garantirá que as sugestões do futuro reflitam os propósitos divinos.
Se o foco estiver em pensamentos positivos e alinhados com a palavra de Deus, o algoritmo espiritual entregará mais disso. Porém, alimentar dúvidas, medos e ressentimentos moldará o futuro por essas influências. O desafio é mudar. Antes de dormir, não se preocupar com os boletos ou problemas, mas entregar tudo nas mãos de Deus e declarar provisão. Há testemunhos que mostram como essa entrega traz resultados. Certa vez, uma pessoa preocupada com uma conta alta decidiu orar e confiar em Deus. Na manhã seguinte, recebeu uma mensagem de um amigo que, sem saber do problema, se ofereceu para ajudar. Isso mostra que, ao confiar em Deus, Ele cuida de cada detalhe. Deus já tem a solução para os desafios. Ele nunca mostrará algo sem antes prover o necessário para realizá-lo. A partir de agora, é fundamental imaginar coisas boas, declarar: minha família é abençoada, meu casamento é restaurado, minhas finanças são prósperas, meu futuro está nas mãos de Deus. Tudo o que se acredita e declara torna-se uma oportunidade para Deus agir. Ele é fiel para cumprir suas promessas. Sempre lembrar que pensamentos, palavras e atitudes moldam o futuro. Usar a mente para criar um destino alinhado com os planos de Deus é essencial. Trocar pensamentos negativos por uma imaginação profética e declarar palavras que ativem essas mudanças no mundo espiritual. Que Deus abençoe e que a paz e a prosperidade estejam sobre a vida de todos. Agora é a sua vez. Escolha hoje mudar seus pensamentos e confiar no propósito que Deus tem para a sua vida. Se essa mensagem tocou o coração, é importante compartilhar para transformar vidas. Que Deus guie cada um em seus propósitos. Amém.